Amém, irmãos, Pai do Senhor. Essa é a palavra do dia. Ela está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37. Jesus diz assim, que perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento da lei. Aí Jesus disse no 37. Um cara perguntou, mestre, isso no 36, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E falou da lei. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o grande mandamento, disse Jesus. A gente procura os mandamentos, a maioria das pessoas procura o mandamento que mais se encaixa com o camarada. Procura alguma coisa na Bíblia que a gente goste. Mas o grande mandamento é esse, é de amar a Deus com todo o coração. Amar não ter lugar para outra coisa, só ter lugar para Deus. E isso é tão forte e tão necessário que tudo que Jesus fez na terra foi para mostrar para nós como que um ser humano age aqui na terra quando ele é filho de Deus. Então ele procura vir buscar o batismo de João, porque isso significa que ao sair do mundo, qualquer um ser humano tem que ir nas águas, se batizar para perdoar os pecados e morrer o velho homem. O batismo é um símbolo de um sepultamento da velha criatura. E agora ressuscita, nasce um novo homem que vai viver segundo o coração de Deus e é perdoado os pecados pelo nome de Jesus. E aí ele fez tudo isso, veio no Jordão, pediu o batismo de João e saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele como se fosse um batismo com o Espírito Santo, que ele mesmo tinha tudo a ver com o Espírito Santo, não é que ele fosse batizado ali com o Espírito Santo. É uma forma de fazer os homens entender todo o trajeto de Deus que ele disse para vir após ele. Então, ali ele recebe o batismo do Espírito Santo. E sai logo da água, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele deixou bem claro, com todo aquele gesto, que não dá para enfrentar o diabo se a gente não tiver o Espírito Santo, porque na carne não dá. Para provar isso, ele passa 40 dias e 40 noites sem comer. Para provar o que é a carne. Imagine um ser humano com a semana sem comer, como é que ele está. E ele está com 40 dias, quer dizer... Tudo que ele está mostrando é que não é para nós passar 40 dias sem comer, porque ninguém não resiste. Tentaram fazer isso lá pelo Gregório, terminaram matando gente. É porque ele está querendo dizer que a gente chega num estado que fica tão vulnerável que só quem ama a Deus consegue permanecer. Porque quando o Satanás chega para oferecer comida, mandar ele transformar as pedras em pães, o Satanás chegou porque descobriu que ele é a área que ele está mais precisando. Ele pesquisa ele durante os 40 dias e não vê ele comer nada de um ser humano, não aguenta isso aí. Ele é humano. Satanás pensou isso aí. Ele não é espiritual, ele é carnal, ele é humano. Mas lá no Jordão, quando deu aquele trovão e houve aquela voz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, a palavra de Deus diz que ninguém ouviu aquela voz. Só quem ouviu aquela voz foi João Batista. Então nem o Satanás escutou aquela voz direito. E ele acha que Jesus é um Adão, é um Moisés, é um cara normal. Por isso ele entra por a área que ele percebe que ele está precisando. Está com 40 dias que não come.
Ele entra nessa área. O Satanás só entra nas áreas que a gente está com precisão. Pode prestar atenção. Ele só entra na área que a pessoa está com precisão, carente. É nessa área aí que ele entra. Por que casal dá problema? Casal dá problema porque além de não se amar muito, que quem ama não trai, ele não estuda a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o casal tem que estar junto. Tem que estar matando o desejo um do outro. Isso é o que está na palavra. Que na hora que não fica, aí fica carente. Aí é perigoso andar pelo mundo carente. Que alguém pode chegar e suprir aquela necessidade mandada do diabo. E aí lá vai a confusão, lá vai o negócio. É muito fácil da gente entender os ensinamentos de Deus. É só a gente estudar a Bíblia. E o Satanás observa que aquele homem está com 40 dias que ele não faz uma refeição. E ele diz agora está na hora de chegar junto. Ele está muito carente. Só que quando chega, ele tem essa palavra na ponta da língua, dizendo não, Satanás, porque está escrito. Uma coisa que eu observei e já preguei para vocês que me ouvem, que estão na igreja, na escola dominical, daqui a pouco eu vou estar lá dando aula. Uma coisa que eu já preguei para vocês é que o coração do homem é que a pessoa tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua, tem que saber onde é que está as coisas de Deus e usar a Bíblia em todas as áreas quando for necessário. Um grande problema que eu vejo hoje na humanidade é que eles não têm a palavra de Deus para trabalhar, para viver, para responder, para falar, só fala do coração. Porque quando ele fala essas coisas, o Jesus responde tudo pelo livro de Deuteronômio. Aquela palavra de amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, está em Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 12, eu acho que é. Para mim, capítulo 6, 5 de Deuteronômio. Sei que está no capítulo 6. Amará o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força. Jesus respondeu pelo livro de Deuteronômio. Recebeu pela palavra de Deus. Nunca falou fora da palavra. E aí, ele chamou ele para adorar ele, que ele dava uma riqueza, e disse, não, está escrito que só o teu Deus adorará e só a ele servirá. Onde é que está isso? Em Deuteronômio. Então Jesus respondia para ele mediante a palavra. A gente precisa ter a palavra de Deus em todas as áreas da vida. Que às vezes uma pessoa mandada pelo inimigo chega para o camarada e diz as coisas. Chama ele para fazer uma coisa e ele, mesmo que ele esteja carente. Vamos dizer que um casal está carente, que eu falei de um casal. Alguém chega junto e diz, rapaz, você está carente, uma moça ou um homem, e começa a querer seduzir, ele tem que ter a palavra para dizer, não, está escrito, não adulterarás. Jesus disse isso, Jesus falou isso. Ah, mas era no Velho Testamento. No Velho Testamento não, é só pegar a Bíblia no Sermão da Montanha. O cara tem que ter a Bíblia no coração, direto. Pega a Bíblia no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Jesus disse que até olhar para uma mulher com desejo já é adultério. Por isso eu não posso fazer isso, eu perdo a salvação. Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que quem se prostituir não vai para o céu. Está escrito em 1 Coríntios 6 e 9. E aí o cara tem a palavra no coração, diz, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Tem uma condição do cara ficar com a coisa dos outros, roubar ou mesmo pegar enganado. O cara diz, não posso não. A Bíblia diz, nenhum ladrão herdará o reino de Deus. Eu não posso fazer isso. E ali vai se defendendo pela palavra. Mas se não tiver a palavra, ele esquece da palavra e vai viver os seus projetos do seu coração. A palavra tem que estar permanente na nossa vida, em todas as áreas, em todos os dias, em todos os lugares. Que Deus abençoe vocês.
Aqueles que estão comigo, daqui a pouquinho, às 8 horas, estarei na igreja dando aula, escola bíblica dominical. E aqueles que estão longe, a paz do Senhor, que Deus abençoe seu domingo hoje, ao lado da sua família. Eu quero orar por cada um de nós. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, grande poder e misericórdia, eu te dou graças porque amanheci o dia vivo e o Senhor proporcionou mais um dia de vida para mim. Me dê sabedoria para lecionar a tua palavra para os meus irmãos e fazer aquilo que o Senhor pede. Não me deixe cair nas tentações da vida, livra meu coração do mal, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus.